Neste vídeo, o fisicaevestibular.com.br apresenta para você um resumo da teoria sobre composição de movimentos, explicação detalhada de exemplos clássicos, informações para vestibulares e algumas dicas importantes. Se no final você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, por favor, inscreva-se. O fisicaevestibular.com.br agradece. Composição de movimentos. Essa teoria ela é baseada no princípio da independência de movimentos de Galileu Galilei. Eu peguei para você aqui um exemplo prático, tá? Você está olhando de cima a carroceria de um caminhão que está parado, que está em repouso. Sobre a carroceria, você está vendo uma bola que está se movendo com velocidade V1. V1 é essa daqui, ó, tá vendo? Em relação à mesma carroceria. Então, esse V1 é em relação à carroceria. Na direção e sentido indicados, está vendo o V1 aqui na figura? Esse é o V1. Então, o caminhão está parado. Você tem aqui uma bola jogada nessa direção, nesse sentido aqui. No nosso exemplo aqui, direção vertical e sentido para o norte. Essa velocidade ela é chamada de velocidade relativa. Então, olhando de cima, você está vendo esse V1, que é a velocidade relativa com o caminhão parado. Em seguida, o caminhão adquire movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, na direção horizontal e sentido para a direita, com velocidade V2 em relação à Terra. Então, o motor está aqui, tá vendo? V2, ó. O motor aplica essa velocidade V2 no caminhão, direção horizontal, sentido para a direita. Essa velocidade aplicada pelo motor do caminhão no caminhão é chamada de velocidade de arrastamento. Então, caminhão parado, você tem V1, velocidade relativa, vertical e para o norte. Caminhão em movimento, você tem V2, velocidade de arrastamento, horizontal e para o leste. Agora vem o importante. Segundo o princípio da independência do movimento de Galileu Galilei, a bola apresentará dois movimentos parciais. Então, ela vai ter dois movimentos parciais. Esse movimento V1, que é em relação à carroceria, V1, e o V2, o movimento do caminhão em relação à Terra, esse é o V2. O princípio da independência de movimento de Galileu diz o seguinte: a velocidade da bola em relação à Terra, você olhando, que caminho você vai ver a bola se mover, vista por uma pessoa na Terra, é chamada de velocidade resultante. E o princípio da independência do movimento de Galileu diz que essa velocidade resultante, vista por um observador na Terra, ou você olhando daqui de cima, ela será tal que V, que a gente chamou esse movimento de V, ele seria V1 mais V2, soma vetorial. Vetor V é vetor V1 mais vetor V2, tal que, veja, eu somei vetorialmente. Eu peguei aqui o vetor V1 e coloquei aqui o vetor V2, e vou somar os dois pela regra do paralelogramo. Traça uma pontilhada de mesmo tamanho que o V2, e aqui você traça uma pontilhada de mesmo tamanho que o V1. Esse é o vetor V, é o vetor resultante. É o caminho que você veria olhando daqui de cima a bola seguir. Porque ao mesmo tempo que ela está indo para o norte, ela está indo para o leste. Então, o movimento dela vai ser numa direção que está entre o norte e o leste, que é essa direção aqui, ó. Esse V, então, ele é o vetor resultante, que é a soma vetorial de V1 com V2. Então, vetorialmente, V1 mais V2. E se você quiser o módulo de V nesse nosso exemplo, tá? É um triângulo retângulo, basta você aplicar Pitágoras, V ao quadrado, é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado.
Agora eu vou apresentar para vocês uma série de exercícios, de exemplos clássicos, exemplos tradicionais que são pedidos na maioria dos vestibulares. Primeiro, um barco desenvolve velocidade própria, velocidade em relação à água, que é a velocidade do barco aplicada pelo motor do barco nele, no barco, na direção e sentido indicados. No rio, em que a correnteza tem velocidade de 3 metros por segundo, velocidade da água em relação à margem. Então, essa é a velocidade da correnteza. No meu exemplo, eu coloquei a velocidade da correnteza para a esquerda e a velocidade do barco para cima, tá vendo? Então, a correnteza está aqui, ó. A correnteza está descendo o rio, nesse meu exemplo. O rio tem largura de 100 metros, guarde bem esses dados, tá? Porque até a letra F eu botei um monte de exercícios baseado nesse enunciado aqui. Velocidade do barco, 4 metros por segundo. Velocidade da correnteza, 3 metros por segundo. Largura do rio, 100 metros. Então, no item A, a gente está pedindo a velocidade V do barco em relação à margem quando ele sobe o rio. Claro que o barco vai subir o rio. Dá uma olhada aqui, ó. Esse é o barco, tá? Ele está paralelo à margem. Essa é a velocidade que o motor aplica no barco, tá vendo? 4 metros por segundo. E a correnteza está em sentido contrário, de 3 metros por segundo. Como a velocidade do barco é maior, é de 4 metros por segundo, que é da correnteza, que é de 3 metros por segundo, então é claro que esse barco vai subir o rio, porque a velocidade do barco ganha da velocidade da correnteza. Então ele sobe o rio. Então quer saber a velocidade V do barco em relação à margem quando ele sobe o rio. Ou seja, quando ele está pedindo em relação à margem, é como se você estivesse vendo aqui, ó, aqui na margem do rio, olhando e vendo que tipo de movimento esse barco vai fazer, subir ou descer. No caso subir, é claro, que a velocidade do barco é maior que a da correnteza, e qual a direção e qual o sentido. Antes de você fazer qualquer cálculo, tá na cara que se a velocidade do barco é 4 e a da correnteza é 3, tem sentido contrário, ele vai subir o rio com uma velocidade de 1 metro por segundo. Mas vamos provar para você, segundo o princípio da independência do Galileu, dos movimentos são independentes, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos a velocidade V do barco. Queremos a velocidade V que uma pessoa aqui na margem vai ver com que intensidade, com que direção, com que sentido esse barco vai se mover. Então, o que a gente faz? Já vimos que o V é a soma vetorial do VB com o VC. Tá aqui o vetor V, que a pessoa na margem vai enxergar. Ele é a velocidade do barco, vetor velocidade do barco, mais o vetor velocidade da correnteza. Método da linha poligonal. Primeiro, velocidade do barco. Você copia aqui a velocidade do barco, é essa daqui, ó. O que diz o método da linha poligonal? Na extremidade da velocidade do barco, você coloca a origem da velocidade seguinte, que é da correnteza. Então, pega a velocidade da correnteza e coloca ela aqui, ó, tá vendo? No final da extremidade da velocidade do barco, origem do vetor velocidade da correnteza. Na realidade, estariam em cima do outro. Eu pus de lado para você entender. Terminou? Terminou. Então, o que você faz? Para achar o V, você une o início do primeiro com o final do último. Esse é o vetor V, seta com seta. É claro que a seta do vetor V tem que estar para a direita, para o leste, porque ele está subindo o rio. Então, esse é o vetor V. Soma vetorial do vetor VB com o vetor VC, com o vetor velocidade do barco, com o vetor velocidade da correnteza. Somando esses dois vetores, você vai obter o vetor V, que é o vetor com que a pessoa na margem do rio vai enxergar esse barco subindo o rio. Em módulo, veja, todo esse comprimento é o VB, 4. Todo esse comprimento é o VC, 3. Vai sobrar isso aqui, que é 4 menos 3, que é 1. Portanto, a velocidade desse barco, visto por uma pessoa que está aqui na margem do rio, ele vai enxergar esse barco subindo o rio com uma velocidade de 1
metros por segundo. Então, uma pessoa parada aqui vai enxergar esse barco subir o rio com uma velocidade de 1 metro por segundo. Como é uma grandeza vetorial, esse vetor V, ele vai ter uma intensidade ou módulo, que é 1 metro por segundo, vai ter uma direção horizontal, no nosso caso, e vai ter um sentido para o leste. É esse vetor aqui que você vai ver, ó. Então, um observador parado aqui vai enxergar esse vetor, módulo ou intensidade de 1 metro por segundo, horizontal e para o leste. Letra B, ele quer a velocidade V do barco em relação à margem quando o barco está descendo o rio. Então, aqui estão as margens, veja bem, aqui está o barco, agora ele está descendo o rio. Então, o motor está aplicando aqui uma velocidade, a velocidade devido à força aplicada pelo motor, tá? Essa velocidade do barco está aqui, ela é paralela às margens do rio e lembre-se que ela tem intensidade de 4 metros por segundo e no nosso exercício a correnteza sempre desce o rio, claro, e a correnteza tem direção horizontal, sentido para esquerda, 3 metros por segundo. Então agora é nessa situação aqui, de novo, repetindo, ele quer a velocidade V do barco visto por uma pessoa em relação à margem. Então, se você estivesse aqui na margem e você estivesse olhando, nesse caso, tá, o barco descendo com uma velocidade VB de módulo 4 metros por segundo e a correnteza também descendo com uma velocidade de 3 metros por segundo, com que velocidade, direção e sentido, com que intensidade, direção e sentido, você veria esse barco descer o rio, claro. Então, de novo, é a soma vetorial. O vetor V é a soma do vetor velocidade do barco com o vetor velocidade da correnteza. De novo, metro da linha poligonal. Pega a velocidade do barco, copia e coloca ela aqui. No final, na extremidade da velocidade do barco, você coloca o início da velocidade da correnteza. Aqui, terminou, une o início do primeiro com o final do último. Esse é o vetor V pedido, vetor resultante, que é a soma vetorial de VB com VC. Esse vetor V, veja bem, 4 é a velocidade do barco e 3 é o módulo da velocidade da correnteza. Então, esse vetor V, que tem direção horizontal, sentido para a esquerda ou para o oeste, ele vai ter módulo 7. Então, o módulo do vetor V, 4 mais 3 é 7 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade com que uma pessoa parada na margem do rio veria o barco passar por ela, descendo o rio. Como é um vetor, então ele tem intensidade ou módulo, 7 metros por segundo. Direção horizontal é o vetor V, esse, e sentido para o oeste ou para a esquerda. Letra C, referente ao mesmo enunciado, e repetindo que a velocidade do barco sempre vai ter módulo 4 metros por segundo e a da correnteza 3 metros por segundo. Só que agora ele quer a velocidade V do barco em relação à margem, vista por uma pessoa aqui na margem, sabendo que durante toda a travessia, seu eixo se mantém perpendicular à mesma. Então, durante toda a travessia, o barco vai manter essa posição aqui, ó. O eixo dele perpendicular às margens, formando um ângulo de 90 com a correnteza, tá vendo? Então, o VB, durante toda a travessia, tá, que é a velocidade devido ao motor do barco, vai ter sempre essa direção e esse sentido, direção vertical e sentido para o norte. Então, durante toda a travessia, eu vou ter esse vetor VB aqui, e o VC, é claro, que é a velocidade da correnteza, vai ser horizontal e para a esquerda. Esse é o VC. De novo, como que uma pessoa nas margens veria esse barco se deslocar? Com que intensidade, direção e sentido do vetor que ele veria? Olha aqui, basta somar vetorialmente o vetor VB, que é esse, vertical e para o norte, com o VC horizontal e para a esquerda. Metro da linha poligonal, na extremidade de um, coloca a origem do outro, une o início do primeiro com o final do último, seta no final do último. Esse é o vetor V
que tem essa direção e esse sentido. Então ele veria esse vetor V aqui, ó, uma pessoa nas margens veria se deslocar de acordo com esse vetor V. Qual é o módulo desse vetor V? Tá vendo? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então nós vamos aplicar Pitágoras. Então V quadrado é o módulo do vetor que está pedindo, é o VB quadrado mais VC quadrado, que seria 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que seria raiz quadrada de 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, que vai dar raiz quadrada de 25. Então o vetor velocidade vai ter 5 metros por segundo. Esse seria o módulo da velocidade do barco, o módulo da velocidade do barco, visto por uma pessoa parada na margem do rio. Então aqui está o observador, eu coloquei aqui para você entender, tá vendo? Ele vai atravessar com o eixo dele sempre perpendicular às margens, então ele vai atravessar desse jeito aqui, ó. Sai daqui e vem até aqui, mantendo essa posição. Esse vetor V aqui, com que ele vai se deslocar, que o observador veria, ele se deslocar segundo essa direção, esse sentido. Esse vetor V, ele tem uma intensidade, um módulo, que é de 5 metros por segundo. O observador vai enxergar ele se deslocar numa direção oblíqua ou inclinada, e no sentido entre o norte e o oeste, no noroeste. Letra D. Qual é o tempo mínimo de travessia? Guarde bem essa informação, que ela é muito importante e ela pode ser útil no futuro. Tempo mínimo de travessia, esse tempo só ocorre quando, guarda bem, quando o barco é colocado perpendicularmente à margem do rio, conforme nós vimos no item anterior, e é claro que a velocidade do barco é de 4 metros por segundo e da correnteza é de 3 metros por segundo, e a largura do rio também fornecida é de 100 metros. Então guardem bem, o tempo mínimo de travessia só ocorre quando o barco está perpendicular às margens. A velocidade do barco durante todo o trajeto se mantém perpendicular à margem do rio, conforme está aqui ou aqui, tá vendo? Quando isso acontece, o tempo que ele demora para atravessar o rio é tempo mínimo. Guardem bem isso. Então, de novo, esse tempo só ocorre quando o barco é colocado perpendicularmente à margem do rio, com a velocidade fornecida pelo enunciado do barco, 4 metros por segundo. Então, você vai utilizar apenas a velocidade do barco. Então, quem é? Velocidade é distância por tempo. Velocidade do barco, 4. A distância que ele vai andar, a largura do rio, dividido pelo tempo mínimo. Tempo mínimo vai dar 25 segundos. Então, esse barco, ele vai demorar 25 segundos para atravessar esse rio. Esse é o tempo mínimo. Se você mudar a inclinação do barco, deixar de ser perpendicular, qualquer que seja a inclinação, ele sempre vai demorar mais que 25 segundos. Por que isso acontece? Lembre-se que o tempo mínimo não depende da velocidade da correnteza, mas apenas da velocidade do barco e da largura do rio. Por que isso acontece? Porque a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, nesse tempo mínimo, elas são perpendiculares. E a velocidade do barco não tem componente na direção da correnteza. E ela então não vai ter nenhuma influência no tempo que o barco gasta para atravessar o rio. Tenha correnteza ou não tenha correnteza, o tempo de travessia será sempre o mesmo. Guardem bem isso, pois o efeito da correnteza é unicamente o deslocar o barco rio abaixo. Da mesma maneira, se a componente da velocidade do barco na direção da correnteza é nula, a velocidade do barco não vai influir no deslocamento da correnteza no rio abaixo. Letra E. Determine com o eixo perpendicular às margens, ainda estamos com o eixo do barco perpendicular à margem, aqui ó. A distância que ele percorre rio abaixo. Então, quando ele está perpendicular à margem, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele quer saber que distância ele percorre rio abaixo. Ou seja, ele está perguntando
quem é essa distância YX aqui, ou a distância daqui até aqui, que é a mesma. Então ele está pedindo a distância YX, que é devido à correnteza. Como a gente já viu anteriormente, o tempo mínimo acontece quando? Quando o eixo do barco está perpendicular às margens. Nesse caso, ele não influi, a velocidade do barco não influi na correnteza. Então, se isso acontece, é claro que também você vai usar só a velocidade da correnteza. Então, se ele demorou daqui para vir, daqui até aqui, com o eixo perpendicular à margem, a distância PY, se ele demorou 25 segundos, para ir da distância Y até X, ele também demorou 25 segundos. E para vir daqui até aqui, nesse movimento, daqui do PX, ele também demorou 25 segundos. Então, nesse caso, o que ele está querendo? Ele está querendo essa distância YX, que ele se deslocou horizontal e para a esquerda, devido à correnteza. Então, se é devido à correnteza, nós vamos utilizar apenas a velocidade da correnteza, que pelo enunciado é de 3 metros por segundo. Então, a velocidade da correnteza é a distância por tempo. A velocidade da correnteza é 3. A distância que ele está pedindo com que a correnteza arrastou esse barco é o XY, ou YX, dividido pelo tempo que ele demorou para ir de Y a X, que é o mesmo tempo que ele demorou para ir de P para Y, que é o mesmo tempo que ele demorou para ir de P para X, que é 25 segundos. Então, XY vai ser, o 25 vai multiplicando. Então, essa distância, 75 metros, é a distância com que a correnteza arrastou ele do X, do Y para o X, da direita para a esquerda, devido apenas à correnteza. Letra F. Preste muita atenção nessa explicação, porque se você entender essa explicação, você entendeu o conceito de tudo desde que a gente viu do início. Então, na letra F, ele está perguntando qual é a distância total que o barco percorre. Ele quer a distância PX do item anterior. Então, ele quer saber quanto que vale essa distância aqui, ó, daqui até aqui, quando, de novo, ele mantém o eixo perpendicular às margens. Muito bem, então essa distância que ele está pedindo, PX, atenção agora, você pode calcular de duas maneiras. Então veja bem, primeiro, utilizando só a velocidade do barco. Para vir daqui até aqui, de P até Y, ele demorou 25 segundos, é o tempo mínimo, a gente já viu. E para ele se deslocar pela correnteza também, para ir de Y até X, ele demorou também 25 segundos. E é claro que, como os movimentos são simultâneos, para ele ir de P até X também ele vai demorar 25 segundos. Então, vamos calcular a distância PX, entenda bem agora, de duas maneiras. A primeira maneira, se você pegar esse triângulo retângulo aqui, ó 100 metros aqui, 75 metros aqui, e o PX que ele está pedindo é a hipotenusa. Aplicando Pitágoras, você vai ter que PX quadrado, hipotenusa ao quadrado, é PY quadrado mais XY quadrado, que vai ser 100 quadrado mais 75 quadrado, que vai dar 10.000 mais 5.625. Então, a distância PX pedida vai ser raiz quadrada de 15.625, que vai dar 125 metros. Então, aplicando Pitágoras, PX é 125 metros. Mas você poderia também calcular o PX utilizando só esse deslocamento aqui, ó. E veja bem, a velocidade desse deslocamento na direção de PX, nós já achamos lá anteriormente. Ela vale 5 metros por segundo. E é claro que esse por aqui também ele vai demorar 25 segundos. Então, basta você jogar a velocidade e a distância por tempo. Então, nessa distância PX por aqui, o caminho por aqui, com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele demorou 25 segundos. Então, a velocidade é 5, PX pedido, ΔT 25, vai multiplicando. Então, o PX continua dando 125 metros. Letra G. Qual deve ser a velocidade V do barco em relação à margem, de modo que a distância
percorrida durante a travessia seja mínima. Então ele quer saber a distância percorrida agora, mínima. Para que a distância percorrida seja mínima, é óbvio que ele vai ter que percorrer os 100 metros. Tá? Ele vai ter que sair do ponto P e até o ponto Y, de maneira que o barco fique inclinado, entenda agora, hein? Mas de maneira que ele atravesse assim, ó, perpendicularmente às margens, com essa inclinação do VB aqui, ó. O VB vai ter que formar o ângulo beta com o V, com a direção perpendicular às margens. Aí ele quer que ângulo barco deve estar inclinado em relação a perpendicular à margem. Outra palavra, ele está pedindo que ângulo é o beta. Então, para que a distância seja mínima, é só nesse caso aqui, ó. O barco vai estar inclinado, velocidade do barco inclinada para a direita, de maneira que ele compense a velocidade da correnteza, tá? E nessa situação, ele vai ter que atravessar perpendicularmente para que a distância PY pedida seja mínima, e também ele está pedindo que ângulo a velocidade do barco forma com a perpendicular às margens. Bom, para que a distância percorrida seja mínima, o barco deve atravessar o rio perpendicularmente, ou seja, pelo caminho PY, que já acabamos de ver, que é a menor distância entre as margens. E, para que isso ocorra, o barco deve estar posicionado conforme a figura. Assim, a velocidade resultante V, tá vendo? Essa daqui, ó. O cara olhando aqui, a pessoa olhando aqui, vai ter que ver ele atravessar assim, perpendicular à margem. De acordo com essa velocidade V aqui que eu estou te mostrando. Então, essa velocidade V deve ser perpendicular à margem, de modo que o VB forme um ângulo beta com o V, tá vendo? Esse VB vai formar um ângulo beta com o V tal que... Muito bem. Vamos calcular a intensidade de V aplicando Pitágoras no triângulo retângulo, tá vendo? Você tem um triângulo retângulo, esse é o VB, essa é a velocidade da correnteza. Somando os dois, unindo o início do primeiro com o final do último, eu vou obter a velocidade resultante V vista por uma pessoa na margem. Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, agora veja, a hipotenusa é o VB. Então, você vai ter que VB quadrado, vai ser V quadrado mais VC quadrado. Mas o VB, lá no enunciado é fornecido, é 4 ao quadrado. Ele vai ser V quadrado mais 9. Portanto, V vai ser raiz quadrada de 16 menos 9, que vai dar 7. E eu calculei para vocês, vai dar 2,6 metros por segundo. Então, para ele atravessar a distância mínima, a velocidade resultante tem que estar perpendicular às margens. Uma pessoa olhando daqui vai ver ele atravessar perpendicular à margem com a velocidade desse módulo, 2,6 metros por segundo. Como que é o ângulo beta? Usa o seno ou cosseno tangente. No caso, eu usei o seno. Seno de beta é VC sobre V, tá vendo? Seno de beta é cateto oposto pela hipotenusa, que vai ser 3 sobre 4. Então, quem é o beta? É o arco cujo seno é 3 quartos. Eu procurei lá, deu 78 graus, mas acontece que o exercício ou fornece ou você deixa assim mesmo. É isso aí. Segundo exercício, é outro exemplo tradicional, clássico. Eu peguei o exemplo da neve caindo, mas muitos exercícios você está dentro do seu carro parado, observando as gotas de chuva caindo. São semelhantes. Um esquiador está parado na neve, e observa que os flocos de neve caem verticalmente, com ele parado, hein? Com velocidade de 7,2 km por hora em relação ao solo. Então, está aqui o desenho. O cara está parado. Quando ele está parado, o floco cai verticalmente. Então, a velocidade é vertical e para baixo. Está vendo? Em relação ao solo. Em seguida, ele entra em movimento horizontal para a direita. Ele se move horizontal e para a direita com uma velocidade de 36 km por hora em relação ao solo. Calcule a velocidade VFE dos flocos em relação ao esquiador.
De novo, repetindo, eu botei flocos de neve, mas poderia ser um carro parado e as gotas de chuva caindo na vertical, aí o carro entra em movimento, as gotas de chuva vão ficar inclinadas. Muito bem. Resolvendo, observe que a velocidade dos flocos, quando o esquiador está parado, é vertical, ela vai ficar inclinada quando ele entra em movimento. Desse jeito aqui, tá vendo? Ó, parado, vertical, e quando ele entrou em movimento, pegou essa inclinação aqui. O mesmo aconteceria com as gotas de chuva quando o carro entrasse em movimento. Movimento dos flocos em relação ao solo é o movimento resultante que ele forneceu o módulo. VFS, ele deu 7,2 km por hora, que eu dividi por 3,6 vai dar 2 metros por segundo. Da mesma maneira, o movimento do esquiador em relação ao solo, que é o movimento de arrastamento, ele vai ser VES 36 km por hora, dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Ele está pedindo o movimento dos flocos em relação ao esquiador. Ele está pedindo VFE, que é o movimento relativo. Veja a figura. Então, olha aqui na figura. Você tem aqui o VFS, o VES e aqui o VFE. Observe bem que se eu somar pelo método da linha poligonal o VES com o VFE, vai dar o VFS. Ou o VFE que ele está pedindo seria o VFS menos o VES. De qualquer maneira, olhe nesse triângulo retângulo, aplicando Pitágoras, você vai ter que o VFE, que é a hipotenusa ao quadrado, é 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado mais 10 ao quadrado. E aí eu fiz os cálculos, tá? Vai dar raiz quadrada de 104, que é aproximadamente 10,2 metros por segundo. Então eu achei essa velocidade aqui, ó, tá? Que é a velocidade do FE, que ele está pedindo dos flocos em relação ao esquiador, ou das gotas de chuva em relação ao motorista ou ao carro. A direção que esses flocos de neve formam com a vertical, tá aqui, ó. Eu chamei esse ângulo com a vertical, tá? Então aqui tá a vertical, esse ângulo ele tá pedindo o ângulo beta. Então a gente pode jogar na tangente. A tangente de beta é o cateto oposto, VES, dividido pelo cateto adjacente, VFS, que vai dar 10 por 2. Então a inclinação desse vetor pedido aqui, tá? Ele forma um ângulo beta com a vertical, cuja tangente é 5. Então ele tem esse ângulo beta, é o arco cuja tangente é 5, que vai ter direção oblíqua e sentido entre o oeste e o sul, sudoeste. Esse é um caso de exemplo tradicional, clássico, que eu desenvolvi para você sob forma de teoria. Considere um carro se movendo numa estrada plana e horizontal com velocidade de intensidade constante V. As rodas desse carro rolam sem escorregar. O ponto O corresponde ao eixo da roda, que tem a mesma velocidade que o carro em relação ao solo e velocidade nula em relação ao carro. Tá vendo? Então, tem essa roda, o eixo dela aqui, esse eixo aqui, eu chamei de ponto O. Esse ponto O tem velocidade nula em relação ao carro. Pode ver que a distância entre esse ponto e qualquer ponto do carro não varia. E ao mesmo tempo, esse ponto O, ele tem velocidade V em relação ao solo. Veja que à medida que o carro se move para a esquerda com velocidade V, cada um desses dois pontos está se distanciando de um ponto fixo no chão com a mesma velocidade V. Então, ele tem velocidade nula, o eixo do carro. Ele acompanha o carro, portanto, ele não tem movimento de rotação, tem velocidade nula em relação ao carro e tem velocidade V em relação ao solo. Observe que o único ponto da roda que está em repouso em relação ao carro é o ponto O.
que possui a mesma velocidade que a do carro, claro, velocidade em relação ao solo. Agora, atenção, no movimento de translação, com o carro se movendo para a esquerda, eu que coloquei para você entender, com velocidade de intensidade V, todos os pontos da roda, nesse deslocamento, também possuem velocidade V. Então, analise. Esqueça o movimento de rotação, é um movimento só de translação. Carro indo para a esquerda, lembra? Independência dos movimentos de Galileu. Estou analisando só a translação. Então, eu peguei a roda, está aqui o ponto O, coloquei ponto A, B, C e D, e devido à translação, somente o movimento da esquerda, cada um desses pontos vai ter uma velocidade V para a esquerda, inclusive o ponto O. A gente viu anteriormente o movimento devido só à translação para a esquerda. Devido ao princípio da independência dos movimentos de Galileu, agora nós vamos analisar só a rotação da roda, tá? Rotação. Como o carro está indo para a esquerda, ele está girando no sentido anti-horário. Então, devido só à rotação em torno de O, todos os pontos da periferia, da parte externa da roda, devem ter a mesma velocidade de intensidade V, que é a mesma que do carro. E essa velocidade, vetorialmente, é sempre tangente em cada ponto e orientada no sentido de rotação da roda. Anti-horário, porque ele está se deslocando para a esquerda. Então, agora eu coloquei essas velocidades V devido apenas ao movimento de rotação e ela é tangente em cada ponto na direção e no sentido do movimento. Está vendo? Ela é tangente aqui no ponto A, tangente no ponto D, no ponto C e no ponto B, e aqui no centro O está a velocidade de translação, porque o ponto O não sofre rotação. Agora nós vamos compor os dois movimentos aplicando o princípio da independência dos movimentos de Galileu, tá? Então nós vamos pegar a velocidade de rotação, só de rotação, e a de translação, e vamos compor as duas. Compor quer dizer somar vetorialmente, como a gente já viu anteriormente, tá? Então a de rotação é sempre tangente em cada ponto, V, 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 V. E a de translação é sempre para a esquerda. Então, em cada ponto, nós vamos somar esses dois vetores. Ponto A, eu tenho vetor V horizontal para a esquerda, V horizontal para a esquerda. Somando vetorialmente, vai dar um vetor 2V horizontal para a esquerda. Ponto D de dados são perpendiculares. Aplica Pitágoras. Vai ser raiz de 2V. Vai dar esse vetor aqui, ó. Ponto B é a mesma coisa. Soma vetorialmente esses dois, aplica Pitágoras, vai dar raiz de 2V. E no ponto C, muita atenção agora, um para a direita e um para a esquerda. Somando os dois vetores, vai dar um vetor resultante 0. Então, ficou assim, ó. Ponto A, vetor 2V, ponto D, raiz de 2V, ponto B, raiz de 2V e ponto C, 0. Então, tá aqui. Ponto O, atenção, V. Vetor V horizontal para a esquerda. Ponto A, 2V horizontal para a esquerda. Muita atenção aqui, ó. É o ponto onde não está em contato com o solo. 2V. Ponto B, raiz de 2V. No ponto C está em contato com o solo, é sempre 0. Guarde bem essa informação, hein? E no ponto D vai ser de novo raiz de 2V. Guarde bem essa informação, essas informações, porque você vai utilizar muito em muitos exercícios. Veja na figura abaixo a intensidade da velocidade de translação dos pontos O, A e C de uma das rodas do carro que está se movendo para a esquerda com velocidade V. Guarde bem essa informação, tá? Está aqui uma das rodas, tá? O carro está indo para lá, então está girando no sentido horário. Veja bem, o ponto A, ponto superior, que não está em contato com o solo, guarda bem, ele tem velocidade 2V, sendo que V é a velocidade do carro.
O ponto C, guarda bem, está em contato com o solo, tem velocidade 0. E o eixo, claro que acompanha o carro, centro do eixo, tá? Ele tem uma velocidade V para a esquerda. Guarde bem essas informações.